No vídeo de hoje eu vou trazer para você uma mensagem expositiva na Epístola de Tiago, capítulo de número 5, versículo de número 7 ao versículo de número 11, onde você vai aprender como aguardar a volta de Cristo. Se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva neste canal. Nós temos aqui uma playlist com quase 100 esboços de pregação explicado detalhe por detalhe. Então se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações e ficar por dentro de tudo que nós estamos compartilhando aqui neste canal. Se você já é um inscrito, não se esqueça de deixar o seu like e também deixar aqui no comentário como o canal tem ajudado o seu ministério. Bem, como nós falamos na introdução desse vídeo, nós vamos falar hoje como nós devemos aguardar a vinda de Cristo. O texto que nós vamos fazer a nossa leitura é Tiago capítulo 5, versículo 7 ao 11. Uma dica importante, no meu caso, eu não falo o tema do sermão quando inicio a ministração. Eu sempre faço a leitura do texto, trago uma explicação sobre o texto, mostrando que o tema está inserido no texto. Tá bom? Então, o nosso tema é esse, como devemos aguardar a vinda de Cristo. O texto é Tiago capítulo 5, versículo 7 ao 11. Eu te aconselho a fazer a leitura desse texto aí enquanto você está estudando aqui comigo, tá bom? Bom, a nossa introdução vai ficar mais ou menos assim. O que eu vou fazer nessa introdução? Eu vou trazer uma interpretação do texto mostrando o meu tema, vou trazer uma contextualização do que estava acontecendo com os irmãos e vou trazer a minha tese. O que é a tese? É a verdade central, é a verdade que vai me levar aos argumentos da minha ministração. Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é falar a respeito de uma observação importante no texto, que ele repetia várias vezes a palavra paciência e também a volta de Cristo. Eram duas palavras que eram repetidas nesse texto. Se você ler, você vai observar que várias vezes trata de paciência e de volta de Cristo. Isso nos leva a entender, depois de interpretar esse texto, que ele está tratando do estado ou da forma como nós devemos aguardar a vinda de Cristo. A vinda de Cristo deve ser aguardada com paciência. Aí eu vou explicar para você aqui. Aí eu contextualizei. Embora entendemos pela Epístola de Tiago que os irmãos estavam em dificuldade, problemas, situações difíceis e perseguições, diante de tudo isso, eles não podiam perder a paciência. Então, eles deveriam aguardar a vinda de Cristo com paciência. Aí eu chego com a verdade. A grande verdade nesse texto é que devemos aguardar a vinda de Cristo com paciência diante das lutas, diante das dores e diante das dificuldades. Tiago, nesse texto, nos mostra 3 aspectos a respeito da paciência. Ele afirma aqui na tese, dizendo que devemos aguardar a vinda de Cristo com paciência diante das lutas, diante das dores e da dificuldade. E agora, a nossa mensagem vai mostrar para o povo 3 aspectos a respeito desse estado de paciência que nós devemos aguardar a vinda de Cristo. Bem, o primeiro aspecto, ele fala da duração da paciência. Por que nós devemos aguardar a vinda de Cristo com paciência? Qual é o primeiro aspecto desta paciência? É a duração da paciência. E aqui eu quero definir o que é paciência. A definição do grego maktomias é a junção de 2 palavras, makno, que significa grande ou alongado, tromia significa disposição ou ânimo. Isso nos leva a entender que nós devemos aguardar a vinda de Cristo com um ânimo alongado, com uma disposição alongada. Por quê? Porque o ânimo, a disposição, deve ser alongado até a vinda do Senhor. Ou seja, eu tenho que estar animado, eu tenho que estar disposto a aguardar a vinda de Cristo com paciência, é estar animado e disposto até a vinda de Cristo. O texto não está tratando de estar animado e disposto em um período de tempo, mas é até a vinda de Cristo. Nós devemos aguardar a vinda de Cristo com paciência até que ele volte. Não é apenas um período, mas até que ele venha. Se ele ainda não veio, nós devemos ainda continuar aguardando com ânimo e disposição a vinda de Cristo. Mas é interessante que Tiago, ele traz no texto o segundo aspecto, que é exemplos desta paciência que nos inspira. O verso 7 ao 11 vai nos falar de 3 exemplos, usa 3 ilustrações para nos inspirar
como nós devemos aguardar a vinda do Senhor com paciência. Primeiro, porque a paciência deve ser até a vinda de Cristo. O segundo aspecto existem exemplos que nos inspiram. Por exemplo, a paciência do lavrador. Verso 7. Esse exemplo de paciência é importante porque o lavrador prepara a terra, planta a sua semente, aguarda o fruto dessa semente pacientemente. Isso exige dele crer que o Senhor enviará chuva. Se o agricultor não for paciente, ele nunca vai plantar a sua semente. Aí nós temos Eclesiastes 11, 4. Se ele não crer que a chuva virá, ele nunca vai lavrar a terra e plantar. Então, a paciência aqui nesse tópico é a paciência do lavrador. O lavrador faz tudo o que ele precisa fazer, crendo que a chuva vai voltar. E nós, como crente, temos que ter essa paciência de esperar, continuar plantando, continuar preparando a terra, crendo que a chuva virá. Em outras palavras, nós, como crente, temos que continuar plantando a semente, continuar fazendo aquilo que precisamos fazer até o dia em que a chuva virá. Porque o agricultor ele entende que depois da chuva vai haver recompensa para o seu trabalho, vai vir o fruto do seu trabalho. Nós também, como cristãos, entendemos que tudo que nós estamos fazendo aqui, esperando Jesus voltar, logo após a sua volta, haverá os frutos, a recompensa de todo o trabalho. Eclesiastes capítulo 11, verso 4 diz que quem observa o vento ou as nuvens jamais vai semear. O que Tiago estava querendo dizer para aqueles irmãos? Dizendo o seguinte, olha, o que vocês estão fazendo hoje, faça crendo que Jesus vai voltar e vai recompensar vocês para que vocês não percam o ânimo e nem a disposição. É interessante que na nossa vida, se nós não tivermos como alvo a vinda do Senhor Jesus, nós vamos deixar de fazer aquilo que nós precisamos fazer como cristão. Aguardar com paciência é ter a paciência do lavrador, é continuar fazendo aquilo que precisa fazer, crendo que a chuva virá, crendo que Jesus virá. Segundo exemplo de paciência que nos inspira é a paciência dos profetas. Verso 9. Esse é um exemplo de paciência importante porque os profetas, ao fazer a vontade de Deus, sofreram perseguição por parte de pessoas que não eram amigos e por parte de pessoas que eram da sua própria família. Eles sofreram tudo isso, mas pacientemente continuaram fazendo aquilo que Deus havia chamado para fazer, ou seja, profetizando, levando a mensagem. Nós os consideramos bem-aventurados porque eles foram perseverantes. É importante você entender uma coisa que o texto fala de paciência e de perseverante. Embora pareça que essas duas palavras, paciente e perseverante, sejam palavras sinônimas, mas não são. A palavra paciência fala de suportar a aflição, suportar as dificuldades. Agora, a palavra perseverante fala de continuar fazendo aquilo que vinha sendo feito antes das dificuldades, antes das perseguições. Então, os profetas, eles foram pacientes, suportaram a aflição, permaneceram fiéis, mas foram perseverantes, ou seja, fazendo aquilo que Deus havia chamado eles para fazer, independente da circunstância. Paciência fala de suportar situações adversas. Já a perseverança fala de continuar fazendo aquilo que deve ser feito, apesar da circunstância. Como que nós devemos aguardar a vinda de Cristo? Com paciência. E temos, por exemplo, a paciência dos profetas, que mesmo sendo apedrejados, sendo perseguidos, se você olhar o Antigo Testamento você vai ver isso, eles continuaram fazendo aquilo que Deus havia chamado eles para fazer. Então eu devo aguardar a vinda de Cristo, suportando as aflições, as dificuldades da vida, mas também continuando a fazer aquilo que Deus me chamou para fazer. Terceiro exemplo de paciência é a paciência de Jó. Esse exemplo de paciência nos fala a respeito de ter paciência diante das provações e dificuldades que vêm sobre o cristão. É a capacidade de suportar a prova da nossa fé. Jó foi provado na vida financeira, na área da saúde, na vida familiar, na área dos amigos, mas suportou tudo isso com paciência até o dia em que Deus mudou o seu cativeiro. A paciência de Jó está dizendo, olha, você pode estar sofrendo, passando por dificuldade, mas Deus
vai mudar essa situação na sua vida. Então, nós devemos aguardar a vinda de Cristo com esse entendimento, que quando o Senhor vier, não haverá mais dor, não haverá mais sofrimento, não haverá mais lágrima. A paciência de Jó nos mostra que ele suportou as aflições até no dia em que Deus mudou o seu cativeiro. Ele está falando para nós, olha, você aguarda a vinda de Cristo com paciência, suportando as dificuldades, os problemas, as provações, até o dia em que eu vier, eu vou mudar a história e vou enxugar todas as lágrimas dos seus olhos. Então nós temos esses 3 exemplos. O segundo aspecto da paciência que nós devemos aguardar a vinda de Cristo, nos cita os 3 exemplos. Nós devemos ser pacientes como o agricultor é paciente, que ele planta crendo que um dia Cristo voltará e recompensará. Devemos ter a paciência dos profetas, que mesmo em tempos de aflições continua fazendo aquilo que Deus chamou para fazer. E nós devemos ter a paciência de Jó, mesmo passando por provações, crer que um dia tudo vai mudar, o cativeiro vai ser mudado em nome do Senhor Jesus. Mas o terceiro aspecto da paciência que nós devemos aguardar a vinda de Cristo é que tudo vai acabar bem. Tudo vai acabar bem. Nós temos que entender que por mais que nós estamos passando por provações, perseguições e aflições na terra, tudo vai acabar bem. O verso de número 11. Por quê? Porque o Senhor é cheio de misericórdia. Jeremias escreveu em Lamentações, capítulo 3, versículo 22 a 23, dizendo: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque a sua misericórdia não tem fim e renova a cada manhã. Então ele está dizendo o seguinte, olha, tudo vai acabar bem porque o Senhor tem misericórdia. A misericórdia dele é a causa de nós não sermos consumidos por essa prova, por essa perseguição e por essa dificuldade. A misericórdia dele não tem fim, ela renova a cada manhã. Então, tudo vai terminar bem porque nós temos um Deus cheio de misericórdia. Segundo, tudo vai terminar bem porque nós temos um Deus que tem compaixão. O significado de compaixão é amor em ação. Alguém que ama e age em favor daquele que demonstra o seu amor. Então é interessante a gente observar aqui a compaixão. Então tudo vai terminar bem, primeiro, porque Deus é misericordioso. Segundo, porque ele é cheio de compaixão. Ele vai agir ao nosso favor. A misericórdia do Senhor nos garante que em meio às lutas, provações e perseguição, tudo vai terminar bem. A sua compaixão o leva a agir e fazer alguma coisa ao nosso favor. Então nós devemos aguardar a vinda de Cristo com paciência, entendendo que tudo vai acabar bem, porque Deus é misericordioso, ele tem compaixão da nossa vida. Conclusão: o Senhor espera de nós que tenhamos paciência em meio às dificuldades. E em meio às tribulações, nós continuaremos lançando sementes sobre a face da terra, mesmo sendo perseguido. Poderemos desfrutar da misericórdia, da compaixão do Senhor, que irá fazer com que tudo termine bem. Em Hebreus capítulo 6 e o verso 15, diz que pela paciência os nossos irmãos do passado tomaram posse da promessa.